Irmãos, hoje nós vamos retomar o livro do profeta Jonas, uma missão que o professor Marco me deu há algum tempo e eu tenho que terminar. Então nós vamos hoje para o terceiro capítulo. Nós já vimos uma visão geral de Jonas, que fala sobre o governo de Deus, aquilo que acabamos de cantar. Jonas fala que Deus reina sobre as forças da natureza, sobre os oceanos, sobre as leis da química, sobre a biologia, reina sobre o reino animal, sobre o reino vegetal. E o livro do profeta Jonas está cheio desses exemplos do governo de Deus. Vimos no capítulo 1 o que eu preciso saber sobre Deus, e aprendemos aí algumas lições. Vimos no capítulo 2 o que eu preciso saber sobre oração. Quando temos ali Jonas no ventre do peixe, ele faz a sua oração ao Senhor. E agora no capítulo 3 nós vamos aprender sobre o que eu preciso saber sobre vida cristã. Capítulo 3 conta a história de um grande despertamento espiritual. Estudiosos dizem que provavelmente tenha sido o maior despertamento espiritual na história da igreja, que aconteceu lá no Velho Testamento, quando toda uma cidade se converteu, se arrependeu de seus pecados e se confessou diante de Deus. No capítulo 4, o texto diz que ali tinha mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre mão direita e mão esquerda. Estudiosos dizem que provavelmente esta frase se trate de crianças. Quem não sabe discernir entre mão direita e mão esquerda? São crianças, bebês, crianças de 1, 2 ou 3 anos de idade, porque a partir desta idade as crianças já sabem discernir. Se naquela cidade tinha 120 mil crianças, então provavelmente era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E o texto diz: os ninivitas creram em Deus. No capítulo 3, versículo de 1 a 4, nós vamos aprender a primeira lição sobre a vida cristã. O texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Primeira lição que temos que aprender sobre vida cristã é que vida cristã é necessariamente difícil. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus Cristo, ser um seguidor das leis, preceitos e mandamentos de Deus não é tarefa fácil. Jonas era um tipo de Cristo. Consequentemente, Jonas era um cristão, um homem obediente a Deus, um homem que era profeta de Deus, um servo do Senhor. Ele recebe uma ordem assaz complicada. Deus manda que ele vá pregar para um dos maiores inimigos de Israel, que era Nínive, capital da Assíria, que tinha um dos exércitos mais poderosos e mais cruéis daquela época. Historiadores dizem que o exército assírio, ele não respeitava leis de guerra. Por onde passava, deixava um rastro de destruição e sofrimento. Quando alguém era capturado pelo exército, tinha suas mãos cortadas no pulso, suas orelhas decepadas, seus olhos vazados e eram jogados num vale para morrerem à míngua. Como que alguém jogado num vale vai conseguir sair dali se não tem mãos para se agarrar, para subir daquele vale, não tem olhos para ver e provavelmente com as orelhas decepadas está surdo? Então era crueldade. E aí Deus diz para Jonas: Jonas, vai lá e prega para esta cidade. E não prega a favor, não, prega contra essa cidade, contra os seus erros, sua devassidão, sua maldade, sua corrupção. Não era uma mensagenzinha do tipo que a gente ouve hoje em muitos movimentos religiosos, do tipo: olha, Deus ama você, e Deus vai lhe dar prosperidade e saúde, vai curar esta doença, e vai lhe dar aquele apartamento de cobertura. Não! Era mensagem de juízo. Arrependam-se, ou o juízo de Deus vai cair. 40 dias para vocês mudarem de vida, ou isso tudo aqui vai ser varrido da face da terra.
Eu pergunto, queridos, é uma mensagem fácil? É uma missão fácil? Com certeza não. Por isso, na primeira vez, o que Jonas fez? Tentou fugir. Ele falou, Deus, isso é pesado demais para mim. Eu sou profeta, eu sou servo do Senhor, mas eu não dou conta de fazer isso, porque no fundo o que eu mais quero mesmo é que Nínive seja destruída. Mas aí ele passa por toda aquela experiência do ventre do peixe, da oração, e agora pela segunda vez Deus fala, e ele obedece, ele se levanta e vai a Nínive, e prega. E durante 3 dias ele percorre aquela cidade. Nínive ficava 1.200 quilômetros longe de Israel. Percorrer Nínive em toda a sua extensão era uma jornada de 100 quilômetros, debaixo de sol escaldante, pregando uma mensagem de juízo. E a primeira lição que eu tenho que aprender então é que vida cristã, estou falando de vida cristã, não estou falando de religião, não estou falando de ser presbiteriano, batista, metodista, católico, pentecostal, neopentecostal, estou falando de ser cristão, discípulo de Cristo, servo de Deus. Não é tarefa fácil. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre diz, cristianismo não é parque de diversão, é campo de batalha. Por isso Cristo disse, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo é isso. Cristianismo é autonegação, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cristianismo é sacrifício. Porque quem tomava uma cruz naquele momento ali no Império Romano não estava fazendo turismo, não estava fazendo uma caminhada religiosa, uma romaria para pagar promessa. Quem carregava uma cruz estava sentenciado à morte, estava caminhando para o seu derradeiro fim e estava carregando o seu próprio instrumento de morte. Qualquer um sabia disso. Cristianismo é seguir as pegadas de Cristo. E eu pergunto, é fácil? É fácil seguir um homem que nunca erra, que nunca mente, que nunca engana, que nunca trai, que nunca falseia, que sempre é justo, que sempre é honesto, que sempre ama inimigos, que sempre quando recebe uma bofetada no rosto oferece o outro. É fácil seguir esse homem? Não é, queridos. Por isso a primeira lição que eu tenho que aprender é, se nós somos crentes, não estou falando de religião, de ser discípulo de Cristo, nós temos que entender que nossa vida cristã será difícil. Por isso Cristo disse, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Literalmente Cristo está dizendo, o cristianismo é você se entregar à morte todos os dias, porque ovelha é prato principal de lobo, é o que eles mais gostam de comer. Cristianismo é isso, é renúncia, entrega, sacrifício. Por isso ele disse, se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ter uma instituição cristã. Não é fácil presidir uma instituição cristã. Não é fácil ser reitor de uma instituição cristã. Não é fácil ser um administrador que pauta a sua vida pela honestidade, pela integridade, por valores que são celestiais, numa sociedade onde todos se vendem, todos se corrompem, onde a maioria tem a expertise, e a expertise nada mais é do que burlar leis, do que enganar o próximo, do que puxar o tapete do outro. Não é fácil ser cristão numa instituição assim. Nosso presidente está aqui. Nossos diretores estão aqui, nosso reitor está aqui. E nós, funcionários, professores, não é fácil. Mas Cristo nos chamou para fazermos diferença neste mundo, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Jonas achou essa tarefa muito difícil para ele, tentou fugir na primeira vez, encarou na segunda, foi, deu testemunho, e Deus realizou um grande milagre. Milhares de vidas foram salvas. O meu apelo, a minha oração todos os dias é que nós continuemos sendo cristãos, vivendo como cristãos, fazendo valer a nossa confessionalidade, ainda que tenhamos que pagar um preço caro por isso, porque cristianismo, vida cristã é difícil, mas um dia Deus há de honrar esta fé, e vidas serão transformadas, vidas serão salvas, vidas serão abençoadas.
Esses dias, em uma das nossas vigílias, compareceu uma aluna, e lá pela madrugada ela pediu para dar um testemunho, e ela disse: olha, pastor, eu fui aluna aqui no Mackenzie, no colégio, comecei na educação infantil e terminei o colegial. Muitas vezes o senhor foi na sala de aula, ou dirigiu os cultos no auditório, e eu ri, debochei, virei as costas. Eu era adolescente, revoltada, mas hoje eu queria dizer que eu sou uma cristã, sou uma serva de Jesus, e eu sou porque um dia esta semente do Evangelho foi plantada no meu coração, e um dia Deus fez com que essa semente nascesse e transformasse a minha vida. E eu queria aqui publicamente dar graças a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pela vida do Mackenzie, pela diferença que ele fez na minha vida e faz na vida de tantas pessoas. Então que Deus nos abençoe e que a gente aprenda essa primeira lição. O que eu preciso saber sobre vida cristã? Em primeiro lugar, vida cristã é necessariamente difícil. Vida cristã não é parque de diversão, é campo de batalha. Mas com certeza esta batalha já está ganha, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém.